Bom dia, cá estamos nós. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua casa. O Tonelzinho vai dar oi pra vocês, né, Tonel? A Axel daqui a pouco dá. Vai comer lá, filho. Vai comer lá. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no livro de Juízes, tá? No capítulo 2. Eu vou gastar um pouquinho mais tempo lendo hoje, mas espero que vocês depois leiam lá também. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Por isso da obrigação da gente de transmitir a nossa fé para os nossos filhos, tá? Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram os Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor tinha jurado. Estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubavam. Porém, tampouco ouviam os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se após eles. E depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Agora no 18 eu acho bem crítico. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Até aqui tá bom. Tava pensando uma coisa agora que tava chegando. Então a Axa, principalmente, que é mais escandalosa, né? Ela me escuta chegando lá no portão. Né, nega? Hã? Assim? Ela me escuta chegando lá no portão e ela já começa a quase miar aqui, né? E fazer barulho e tal, porque ela conhece minha voz, né? Aí o Tonel, chama ele também, o Tonelzinho vem e tal. Então, eles gostam de mim e eles, quando eu chego, eles ouvem a minha voz, eles se alegram, né? E eu chamo, eles vêm, eu mando, eles vão e tal. Interessante aqui. E a gente vê que nós, como seres humanos, né, com Deus, a gente não ouve a voz de Deus. E eu tenho uma palavra, eu já contei para vocês, quando eu estava bem em aperto, lá em 2000, mais ou menos, aí, eu falei: Senhor, me dá uma palavra aí, né, para eu entender o que está acontecendo comigo, porque essa situação desgraçada, né? Aí eu abri a Bíblia e caí aleatoriamente lá na tentação de Jesus no deserto. E dizia assim: nem só de pão viverá o homem. Eu falei: mas engraçado, mas só que tinha uma nota remissiva embaixo dizendo aonde que era isso aí, lá no Deuteronômio, né? Aí eu fui lá ver. Aí lá Deus estava falando pro pessoal assim: fui eu que tirei vocês da terra do Egito, fui eu que livrei vocês. Dizia assim: cuidem para que quando se multiplicarem tuas ovelhas, tuas vacas, o teu ouro, quando você estiver em paz, você não diga assim: meu braço e minha capacidade me tiraram daquele lugar. Mas lembre que foi o Senhor que te tirou de lá. Gente, para mim é muito simples isso aí. Para mim é matemático, 2 mais 2 igual a 4. Nunca mais na vida eu voltei para trás. E hoje, se eu tô aqui, eu sei que é porque Deus me conduziu, me trouxe. Eu sou humilde, não tem nada aqui por causa da minha capacidade. Por que eu sei disso? Tem um provérbio que fala que nem sempre é do sábio a prosperidade, do mais forte a vitória e tal, né? Mas que
A sorte e o acaso, ela ocorrem a todos. E assim vocês veem, sabe? Não adianta. Tem gente que é inteligentíssimo e que se lasca na vida. Tem gente que é muito crente, muito católico, muito santo e se lasca na vida. A pessoa passa uma vida desgraçada, né? Só dá as coisas erradas, parece, para a pessoa. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que a sorte e o acaso afetam a todos nós. E a gente tem que ter um coração humilde e tá olhando para isso e não pensando assim, eu venci na vida, eu fiz, viu? Nada, tá? Pensa aqueles ucranianos que estavam vivendo tranquilo nas cidades grandes lá, há 10 anos atrás, com suas casas, com suas fazendas, plantando, médicos, professores e tal. Viu? Entrou um maluco lá e jogou bomba. Acabou, não tem mais propriedade. Ah, eu sou dono de imóveis. É nada, não tem mais nada. Acabou. Sabe, quem não morreu, perdeu tudo. Por quê? Porque o maluco resolveu ir lá. Isso é o mínimo, né? Tava vendo ontem os tornados que estão dando aqui. Você pensa que tem alguma coisa, passa um vento, como o Jó, derruba tudo. Outro, tem um apartamento na praia, se der um tsunami, assim, de um dia lá o tsunami, ele vem, entra e volta, e quando ele voltou, você não tem mais nada. Então, assim, os melhores lugares que tem pra gente ficar são os hospitais. Sabe? No hospital, você aprende muito a respeito de Deus e da vida. Porque ali, o teu coração fica humilde, porque você vê o teu sofrimento e você vê o sofrimento da pessoa que está no quarto do lado, com coisas as quais ela não pode resolver, coisas que estão fora do seu alcance, né? Então, são várias coisas que podem acontecer no mundo. Já falei para vocês, nós estamos pendurados aqui na América do Sul, gente, de ponta cabeça. A água que você vê na praia está de ponta cabeça e vai saber lá por que não escorre para o espaço. A água. Vai saber por que as árvores ali fazem a fotossíntese delas e por que o ar se renova e a gente pode respirar. Então, assim, ao exemplo dos Kelev, a gente tem que saber ouvir a voz do nosso Criador, tá? Porque o nosso Criador é muito mais para nós do que um dono, do que um tutor para um cachorrinho, né? E a gente tem que saber ouvir a voz deles. Veja que tristeza que no tempo de Juízes, né? O povo estava lá, quando estavam em aperto, clamavam a Deus, Deus por amor ao seu nome, levantava um juiz, livrava o povo. O juiz saía dali, eles esqueciam de Deus, né? E a gente é assim. No avião que está caindo não tem ateu, dizem, né? Só que a partir do momento que você estão livre ali da coisa, acabou que já vai se embriagar e já vai para o bordel lá, ferver, ou sei lá, alguma coisa assim, ou já pensa em quem vai processar a respeito daquilo, tudo, e esquece do livramento que Deus deu para ter fidelidade a Deus, tá? Então, é bastante elucidativa essa história aqui, sabe? É bastante interessante. Eu não sou um bom exemplo para ninguém, mas eu conto para vocês que eu, desde aquela época lá, já contei para vocês como foi importante aquela palavra em João, né? Jesus falando que o diabo era o pai da mentira e que o povo queria fazer a vontade do seu pai quando mentia. Eu falei, eu não vou mentir mais. Que história é essa de fazer a vontade do diabo? Não tem negócio com o diabo. E larguei mão. Agora, essa outra palavra aqui se cumpriu na minha vida. Tudo que eu pedi para Deus, Deus fez para mim, né? Então, não volto para trás mesmo, né? Não volto para trás. Já que morreu hoje, morro com Jesus. Se for viver mais 10 anos, quero vivê-los com Jesus. Se for viver mais 20, quero vivê-los com Jesus. Assim, reconheça isso na sua vida, por favor. Leia aqui a palavra de Deus e tente fazer a vontade dele. E olhe as coisas criadas, né? Paulo nos notifica, dizendo que pelas coisas criadas, a gente vê Deus, né? E o homem se torna indesculpável, né? Agora, olha que coisa mais linda essa cadela. Aksa, bebê. Ah, meu Deus do céu. Vem aqui, bebê. Vai. Ah, meu Deus do céu, como você é bonita. Ó, eles ficam disputando aqui, ó. Coisa mais linda, ó. Aksa, só aí. Tive que só terminar o nosso videozinho, vamos brincar. Como eles são lindos, né, gente? E como eles são fiéis, né? Eles dão um exemplo para nós, assim, de fidelidade, uma fidelidade que nós não temos para com Deus, né? E que eles têm para com a gente, que é humano, né? Que é muito menos importante do que Deus na vida deles.
Medite nessa palavra. Reconheça sim que Deus tem feito bastante por nós, né? Se você está sofrendo, ore para Deus, tá? Pega, pode ser que ele te livre desse sofrimento, né? Mas o mais importante é que você esteja com Ele e que você esteja em paz com Ele, para que a tua casa, para que a tua alma, para que tudo esteja sob o controle do Senhor e que você possa ter sossego na tua vida. Seja 30, 50, 60, 80 anos que você vai viver, 90. Importante que, e eu desejo isso para você, é que quando você se for, você vá com Ele e que os dias para frente sejam bem melhores ainda do que os que foram para trás. Tenha um bom dia, Deus te abençoe.